Bom, a gente já tem aqui o nosso sidebar praticamente funcionando, mas eu vou fazer uma indagação para você. O que que acontece se eu abrir esse sistema num smartphone, que é uma tela menor? O que que acontece ou o que deveria acontecer com essa barra lateral aqui? Beleza? Para simular isso, eu vou pressionar o F12, então ele vai abrir aqui o nosso console de desenvolvimento e ele tem esse ícone aqui, que é o ícone em que a gente clica e ele deixa nas dimensões de alguns modelos de telefone celular. O meu tá aqui iPhone XR, por exemplo. Você pode colocar o que você desejar, mas veja que a barra continua da mesma forma. Diferente de um comportamento do nosso sistema que a gente veio desenvolvendo, que olha só, a barra veio aqui para baixo, o que torna a navegação muito mais tranquila, porque quando eu estou com o telefone celular, né, eu estou com esse telefone celular aqui, eu já estou com o dedo logo aqui embaixo, não é verdade? Então, isso torna a navegação para o nosso usuário muito mais confortável em ficar mudando ali embaixo as categorias de produto e, quem sabe, até pode melhorar bastante a experiência de compra e fazer comprar mais. Né? Então, o que que a gente precisa fazer? A gente precisa criar esse comportamento aqui, o comportamento de movimentar a barra para baixo e colocar todos esses objetos alinhados, beleza? Então, vamos lá. Então, esse comportamento que a gente está vendo se chama comportamento de Media Query, ou seja, você pode criar dentro do CSS, aqui falando bem rapidinho, para você talvez que não saiba, você pode criar um comportamento dentro do CSS em função da largura da sua tela. Então, você pode verificar aqui, para tantos pixels, por exemplo, você quer que o CSS se comporte de maneira diferente. Então, isso é bastante útil para você trabalhar com telas pequenas, e é isso exatamente que a gente vai fazer. Então, tudo que a gente quer fazer quando a gente vai trabalhar com o nosso sidebar, tá? Deixa só eu fazer o seguinte, daí você faz isso comigo aqui também. Você vai pegar o nav e você vai vir aqui, ó, você vai recolhê-lo, beleza? Porque ele é um CSS bastante extenso, a gente vai adicionar as coisas aqui debaixo dele, beleza? Então pode, ó, dar um colapse no menu, um colapse no nav e daí você vai colocar essa chamada aqui. Então, isso significa que quando a tela alcançar 720 pixels, você vai aplicar um CSS diferente, beleza? Mas é um CSS que vai ser aplicado ao aside, ok? Tanto que ele está no mesmo nível e seria até legal a gente colocar ele aqui, tá? Para ficar mais claro, você vai aplicar ele no mesmo nível desse componente aqui, do componente sidebar, do componente aside, beleza? Que fique claro isso daí. Então, quando a gente quiser quando a gente quiser que ele fique responsivo, a gente vai tornar esse elemento na posição fixada. E qual é a posição fixada? É que a gente coloca o position fixe, a gente coloca as referências de lateral e de bottom, né? Left, right, bottom para zero, ou seja, a gente vai colar na parte de baixo e a gente vai deixar o z-index dele com um número alto para que ele fique na frente de qualquer coisa na barra. Então veja só que ele ficou desse jeito, não é verdade? Então a gente tornou ele fixado aqui embaixo. Só que, claro, não tá da mesma forma que isso aqui, porque ainda falta mais alguns CSS, beleza? Ainda a gente vai acrescentar essa propriedade aqui, tá? A gente vai colocar o widget de 100%. Lembre-se que ele tinha um widget fixado aqui, beleza? Agora ele passa a ser a 100%. A altura de 5 unidades relativas de fonte, beleza? E eu vou colocar o overflow I, ou seja, a barra de scroll vertical como alto. Você perceba que ele já deixou as coisas aqui encaminhadas. Agora, o que que eu preciso fazer? Se eu estou posicionando o sidebar, agora eu preciso posicionar os elementos e principalmente esconder esse botão aqui, beleza? Que é o passo que a gente vai fazer agora. Então, nesse caso aqui, o botão ele ganha um display none, ou seja, eu vou esconder aquele botão. Veja que eu já não tenho mais ele, beleza? Claro que ainda as coisas estão um pouco bagunçadas e eu vou ter que agora mexer no nav. Então, o que que eu vou fazer agora? Agora, para o objeto nave, eu vou colocar um rate de 100%, beleza? Ou seja, a gente modifica aqui a altura dele, ok? E agora a gente vai mexer no elemento UL, porque o elemento UL, basicamente, é um display flex e eu ordeno por coluna, ou seja, fica um abaixo do outro. Agora, o que que a gente precisa fazer? Agora a gente precisa organizar esse carinha aqui
como uma largura, como um flex que a gente vai colocar um em frente ao outro, né? Ou um ao lado do outro. Então o que que a gente precisa fazer agora? Agora a gente precisa colocar então aqui um UL, ok? Em que eu vou colocar o Flex Direction Paron. E veja aqui, se você talvez não esteja acostumado a trabalhar com Media Query, você não precisa repetir as propriedades que você quer que permaneça. Por exemplo, para utilizar o Flex Direction ROM, eu preciso definir como display flex, mas se eu estou definindo já anteriormente, aqui eu só adiciono a diferença, tá bom? E veja que ele já vai começar a ficar aqui um pouco mais organizado. Logo na sequência, eu vou colocar o LI, beleza? Então, logo abaixo aqui, eu vou colocar o LI. O que diz o LI aqui para mim? O que diz o LI aqui para mim? Deixa eu só ver se ele está dando um erro. O que diz aqui para mim o LI, tá? No meu caso, eu acabei copiando e colando uma chave a mais aqui, tá? Então, vou dar um Ctrl S, ele vai alinhar. E como é que eu soube? Porque aqui ficou vermelhinho, tá? Vou voltar aqui para você. É até legal que você veja esse erro acontecendo até para conseguir resolver os seus próprios probleminhas aí. Se você vê aqui, ele está acusando que tem um erro, só que diferente do TypeScript, ele não acusa a linha. Tá? Então, por isso que é importante você ir bem passo a passo. Como é que eu sei que ele está sobrando chaves? Porque eu olho aqui o LI está fechando. Só que se a gente contar aqui, ó, ele tem uma chave, aqui tem 3. Então, o que a gente faz? Simplesmente elimina uma e ele passa a ficar verde, beleza? Indicando que está tudo certo. Então, a gente tem aqui o comportamento de LI, o A passa a ser Flex Direction Column, e daí a gente tem a propriedade do ícone, que agora a gente vai deixar o ícone, o burger, a pizza, enfim, quadrados, o span, que é aquela propriedade onde eu vou escrever lá se é hambúrguer, pizza, literalmente escrito, eu vou desligar. E agora o active eu vou dar um display none para esconder, beleza? Agora eu vou voltar aqui, você vai perceber que praticamente nada mudou. Agora eu vou voltar aqui o Media Query, tá? Eu vou voltar aqui o Media Query para baixo deles, desse nave aqui anterior, porque daí o nave ele ganha uma certa prioridade, beleza? Porque ele havia definido esse comportamento antes e voilá, tá aqui o nosso carinha e ele tem essa barrinha então em que eu tenho essa possibilidade de a gente estar trabalhando aqui com esse menu mais confortável para o usuário, beleza? Então, lembrando que agora nas próximas aulas a gente vai entrar aqui dentro dessa página principal, a gente vai colocar o logotipo, a gente vai colocar os produtos e a gente vai seguindo o passo a passo aqui, beleza? Não perde as próximas aulas que vão estar incríveis, porque a gente já vai conseguir já fazer o loading de todos esses produtos aqui e deixar a gente com água na boca. Valeu!